Qual é o passo a passo para regularizar sua imigração na Bélgica? Eu sou o Léo de Viagem e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, vou contar para vocês como foi o passo a passo da minha regularização da minha imigração aqui na Bélgica. Lembrando que esse vídeo aqui é para quem já possui um passaporte europeu, seja de qualquer país da Europa e quer vir migrar aqui na Bélgica, tá? Primeiro de tudo, você tem que ter um contrato de aluguel, né? Porque na comuna pede um endereço para a polícia poder passar e confirmar se você mora. Então chegue na Bélgica, procure um aluguel. Eu, no meu caso, tive uma família que me ajudou, então eu já cheguei com uma casa alugada. Como que funciona aqui o aluguel? Um mês paga e dois calção. Se você não tiver aqui enquanto você chegar, você usa os calção, ou senão o proprietário te devolve no final, né, do seu contrato de aluguel, tá? Chegando aqui, você vai na comuna com seu contrato de aluguel. De preferência, vá com alguém que fale francês, ou você paga um tradutor para ir, ou você me contrata, que eu faço esse tipo de serviço, porque eu sei como funciona, eu passei por isso, tá? E você chega lá com seu passaporte, fala que você é cidadão europeu e que você quer residir aqui na Bélgica. Ele vai te marcar um agendamento e vai te dar uma folha verde para você preencher, tá? Esse agendamento não é do dia para noite. O meu ele marcou, eu cheguei, foi dia 11 de fevereiro, ele marcou para o dia 14 de março, um mês aí depois, tá? Aí você preenche essa folha verde, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora como é que ela é. Então, essa folha verde aqui, essa aqui tá a data porque a gente vai preencher aqui da minha esposa. É a mesma folha, porém preenche de jeito diferente. Para o nosso caso, por causa aqui do vídeo, que é para quem é cidadão europeu, é o seu nome, seu primeiro nome, seu último nome, data de nascimento seu, certo? Aqui o seu número, né, nacional, que aqui no caso é o número do seu passaporte, mas eles preenchem lá. O endereço onde você morava, fora daqui, no caso meu, que era o endereço do Brasil, ou o endereço de outra comuna aqui da Bélgica, entendeu? E aqui o endereço que você está residindo agora, que é aqui em Kuckelberg. Então, é a rua que você está e o número que você está, certo? Depois que você chegou aqui em Kuckelberg, a data aqui que você chegou, né? Aqui é se mora pessoas com você. No caso, eu preenchi aqui o nome da minha esposa, certo? Meu nome, nome da minha esposa. Aqui uma pessoa para contatar, né? Caso eles precisem. E do outro lado da folha, aqui o estado civil, né? Esse aqui geralmente não, né? E aqui é o tipo de residência que você vai ter, né? No nosso caso, no meu caso, eu selecionei trabalho independente, esse aqui. Assinei e aguardei o dia. É isso. Coloquei que eu sou casado. Essa é a folha aqui que você completa e leva lá no dia. E a partir disso aqui, o processo continua. Como vocês viram, nessa folha verde eu preenchi que eu sou independente, que eu sou italiano, que eu quero morar aqui, que eu resido nessa casa aqui que eu estou filmando para vocês. E é isso. Entrego uma foto de 35 por 45 milímetros, que é para documento, e pago 5 euros. É isso. Depois de um mês. Ele vai fazer um documento que chama Anexo 19. Nesse documento já vem o seu número nacional, que é o seu, né, bem dizendo, o seu número, o seu RG aqui da Bélgica, e três requisitos para você preencher, que é você arrumar um trabalho, fazer um contrato de segurança social e esperar a polícia passar na sua casa, que é o cartier, a pessoa que confere isso, tá? Então, você tem que fazer essas três coisas dentro de um prazo aí de 3 meses. Eles me deram março, abril, até começo de maio, até dia 2 de maio. Esse anexo 19. Aí você já transita normal, né, com o seu número nacional. Você leva esse documento onde você for. E como eu já tinha falado que eu era casado, tenho o meu documento de casamento traduzido aqui para a língua francesa, juramentado. Minha esposa também tem livre arbítrio, porque aqui eles são muito conservadores. Onde a sua esposa vai, onde você vai, sua esposa vai também. O seu esposo, né? Tanto faz. Dando esse nexo 19, você tem que arrumar um emprego, fazer o contrato de segurança social e esperar a polícia passar. Aqui, pessoal, depois que você preenche a folha verde e volta lá com a foto, com tudo, esse aqui é o que você pega, o anexo 19, ó. Aí você já sai aqui com a sua carta,
Aí que dá que eu sou italiano, né? Que eu dei com o passaporte italiano. E já dá o meu registro nacional, ó, a minha residência, né? Onde mostra aqui. Aí aqui que eu me inscrevi aqui na qualidade aqui de trabalhador independente, né? Você tem tudo isso aqui para preencher, né? Eu assinalei o que eu vou ser, né? Que é trabalhador independente, né? E eles me dão isso aqui. Aí eles me atestam aqui, né? Que eu estou residindo e que eu me inscrevi pelo passaporte. Olha lá, ó. Monde Documents Suavan. Passaporte. Aqui é o número do passaporte, tá? Então aqui, aí eles falam aqui, que eu preciso, ó. Eu tenho que apresentar em 3 meses, né? Até o dia 14 de junho, os documentos seguintes. O extrato do banco, né? De trabalho de no máximo 3 meses, mencionando o número da empresa, a atestação de afiliação a uma casa de segurança social por trabalhadores independentes e ainda portando a menção, né, viable por inscrição ou registro de estrangeiros. E tem que mandar o e-mail para eles, como eu falei aqui, ó, etranges@kuckelbergo.bruxelas. Além disso, eu tenho que levar o papel, né? E também que a polícia vai passar em casa até dentro de 3 meses, né? O Cartier, né? Isso eles avisam lá na hora. Então, tem tudo aqui, né? Aí aqui o presente documento, né? Aí eles dão 3 exemplares, ficam 2 para eles, 1 para mim, e entrega. Isso aqui é o processo. Essa aqui é a carta. Aí, enquanto o Cartier não passar e você não levar isso aqui, você tem as coisas aí para resolver. Esse aqui é o anexo 19. Eu tive sorte, porque a família que me ajudou, o primo deles já tinha uma empresa. E eu comecei a trabalhar com ele. Então, o contrato da empresa já tinha ali. E ele paga as minhas leis sociais, que é no modelo socioativo. Aqui você trabalha socioativo, que seria o autônomo, ou você trabalha o CDI, que seria o nosso CLT, com férias, 13º, piriri pororó. No CDI, você tem muitas. No CLT, você tem todos os tipos de segurança que você tem no Brasil. E no associativo, quem faz o seu salário é você, quem faz a sua férias é você, quem paga suas leis sociais é você, quem paga o seu imposto é você. E resumindo é isso, é um assunto para um próximo vídeo. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que eu faço para vocês explicando a diferença deles. Então eu já tinha um contrato. A segurança social, você tem que levar o papel que comprova que você faz parte da segurança social e eles têm que mandar um e-mail específico para a comuna falando que você está inscrito naquela empresa de segurança social. E a polícia tem que passar. Então, eu já tinha um emprego, segurança social, a polícia passou no dia 1º de maio às 5 da tarde. Pega essa dica também. Não tem dia, não tem hora para a polícia passar. É sábado, domingo, feriado. Aqui 1º de maio é dia do trabalhador. Então a polícia passou no dia 1º de maio às 5 da tarde. Lembrando que o meu contrato vencia dia 2, no anexo 19. Caso vença e a polícia não passe, você vai lá, eles te dão um outro, uma data para frente e vai tocando a vida, tá? Feito isso, o que que acontece? A polícia passou no dia 1º, que eu acho que é uma parte da comuna que eles não gostam de imigrante. Eu acredito que eles não gostam, eu acho que eles recebem muito, eles têm muita dor de cabeça. É uma questão pessoal aqui, eu acho que eles foram muito xenofóbicos comigo, tá? Com a minha esposa, eu acho que eles não gostam de imigrante, então eles fazem de tudo ser demorado para você, sei lá, desistir ou mudar daqui, sei lá, sabe? Então foi assim que eu me senti. A polícia passou no dia 1º, dia 2 eu tava lá. Inocente eu, achando que já ia pegar minha documentação. Não. Chegou lá, eles olham no sistema, viu que a polícia passou. Levou seu contrato de trabalho com o número de identificação da sua empresa e levou o papel da segurança social e eles viram o e-mail que eles mandaram lá, que você está inscrito, beleza. Eles te dão um outro papel, né? Eles avisam que vai chegar uma carta para você de convocação na sua casa em até 2 semanas. Então eu fui no dia 2 de maio, fiz as contas, 15 dias, final de semana, 2 final de semana, até dia 22 tinha que chegar minha carta.
E o que aconteceu? Dia 22, minha carta não estava aqui. Pega essa dica. O que eles consideram muito aqui na Bélgica? E-mail. Então, para eu não ficar perdendo tempo, para eu ir lá na comuna passar vergonha, porque se você for lá e não souber falar francês, eles olham para sua cara e falam assim: eu não posso falar, não adianta nem eu te explicar, você não vai entender. É desse jeito que eles fazem. É bem nu e cru mesmo. Dá vontade de, olha, de você perder a linha com eles. Enfim, mandei um e-mail. Falei: olá, bom dia, sou o Leonardo, meu número nacional é tal, quero saber como é que tá a, a minha regularização aqui da minha imigração. Eles responderam em um dia depois, no dia seguinte. Olá, tá faltando um e-mail da Segurança Social. Eu falei, não. Respondi o e-mail. Falei, ó, eu liguei lá, eles falaram que mandaram a confirmação para vocês no dia 2 de maio às 11 da manhã. Você pode confirmar, por favor, me retornar? Passou meia hora, retornou. Ah, eu vi aqui, tá tudo certo. Você será notificado em breve. Ou seja, já tinha passado os 15 dias, eu achei que ia demorar mais 15 dias. Então, assim, eles são muito retardatários nessa parte, assim, eles deixam para depois, deixa para o final. Então, pega essa dica, eles respondem e-mail. E quanto mais você prova para eles que você sabe dos seus direitos, mais eles fazem as coisas para você. Tanto que depois desse e-mail, 3 dias depois chegou minha carta de convocação. No dia 25, cheguei em casa, minha esposa abriu a caixinha de correio, pegou minha carta de convocação, que é essa carta aqui, que vai aparecer para vocês aqui agora. Chega nessa carta de convocação, tem que ir lá na comuna, fala para levar uma foto, pagar 25 euros, eles tiram as minhas digitais dos dedos e falam que eu vou assinar o anexo 8. Fui lá, pedi um dia de serviço, fiz esse processinho, eles olharam para minha cara, ó, agora, mais 2 semanas, vai chegar uma carta com um código e uma senha. Espera chegar essa carta, aí sim você vem aqui. Tá certo. Isso foi no dia 25, 26 de maio. Já, pra cá já. Então, de fevereiro até maio, e nada ainda de estar regularizado com a minha identidade belga aqui, tá? No dia, vim pra casa, vim embora. Que dia que chegou? Chegou no dia 3 de junho. Então, do dia 25 ao dia 3 de junho, aí sim chegou a carta, que é essa carta que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Essa carta tem um código. Como vocês viram, essa carta tem um código e uma senha. Aí sim, no dia 3 de junho, peguei, eu fui no dia 5 por questões de trabalho, cheguei lá no dia 5, falei, ó, tá aqui a carta, tá aqui o código. A mulher pegou a carta da minha mão, entrou no sistema lá, conferiu tudo, mandou por indicador para conferir, direito, indicador esquerdo, conferiu, digitou o código, digitou a senha, confirmou tudo, foi lá, pegou a minha identidade belga e aí sim o processo chegou no final, tá, pessoal? Então, aí eu saí com a minha identidade belga, que é essa foto aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então é isso, pessoal. Então, assim, a dica que eu dou para vocês: chegam, venham com dinheiro. Se tiver alguém que te ajude aqui, melhor ainda. Se vocês não tiver, pode deixar aqui nos comentários, pode contratar o meu serviço. Se vocês não tiverem tradutor, pode contratar meu serviço, que eu ajudo vocês nessa parte. Não venha achando que só porque você tem o passaporte europeu tudo é rápido. Não, é demorado. Esse é um processo demorado mesmo. É muito bom, porque para você arrumar um emprego com um passaporte, você já arruma qualquer emprego. Então, assim, já ajuda. Porque imigrante que sofre demais, tá, pessoal? Venha com uma reserva de dinheiro, caso você demore um pouco. Se você não souber falar o francês, faça um curso que é bem melhor, ajuda muito mais, tá? E lembre-se, e-mail, eles respondem e-mail. Por que é melhor e-mail? Porque você põe no Google Tradutor, então sai traduzido, eles respondem, tá, pessoal? Então, esse foi meu processo. Demorou aí fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 meses para o meu processo ficar pronto. Eu quase morri, confesso, mas demorou esses 4 meses. E agora, no meu caso da minha comuna,
Tem comuna que é diferente. Tem comuna que eles falam que o processo da minha esposa poderia ter feito junto. Aqui eles falam que tinha que ser separado. Agora eu comecei a fazer o processo da minha esposa. Já marcaram o agendamento para ela, para o dia 25 de junho. Já deram a folha verde, que é essa folha que eu filmei para vocês. E só preenche com coisa diferente, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece. Então é isso, pessoal. É assim que funciona o processo da minha esposa. Eu vou deixar para depois, para um outro vídeo. Eu vou mostrar para vocês como que faz. Ela vai pegar a carta orange, a carta laranja, que dá o direito para ela ficar aqui. E depois de 5 anos ela pega a identidade belga dela, por ser minha esposa, tá? Por ser a minha parceira. Então, um pouquinho diferente, mas tem a mesma validade aqui para o país, tá? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, curtir, comentar, seguir, mandar para as pessoas para avisarem. E se precisar de alguma coisa, tô aqui para ajudar vocês, tá certo? Tamo junto e é só o começo. Até o próximo vídeo.